Olá, você seguidor do canal Debate. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo aqui do nosso programa Bate-Papo. Desta feita a gente vai analisar o papel da esquerda nas eleições de 2026, tanto em nível de Brasil quanto no Pará. E futuramente a gente vai conversar com a galera da direita e também para a gente não assumir lado aqui. Aqui não temos lado. Aqui é direita, esquerda, centro, para cima, para baixo. Então a gente vai bater um papo legal aqui com o professor Luiz Vieira de Paraopebas, professor, escritor, filósofo, cantor, militante aí do Partido dos Trabalhadores de décadas aí. E o deputado Disseu também, que é outro que está previsto de participar do nosso bate-papo, Disseu, deputado estadual, está aí na luta para vir candidato a vice-governador na chapa da Hanna. E ele vai atrasar um pouquinho, ele me avisou aqui. Mais tarde ele entra no bate-papo e nós ficaremos os três aqui falando sobre o papel da esquerda no Brasil aí. Aproveitar e pedir o seu like aí, o seu comentário, o compartilhamento do link, para que a gente possa ter um bate-papo sadio aqui. Luiz, muita gente fala direita, esquerda, às vezes o cara não sabe nem o que é direita, nem o que é esquerda. Essa história que esses termos se iniciaram lá com a Revolução Francesa, lá no governo do rei Luís XVI, lá na França, é verdade ou existem outras definições para esses termos? Olá, Pedro. Boa noite a todos os telespectadores aí desse podcast. Então, é um tema bem interessante, rapaz. Isso aqui daria um programa inteiro para falar sobre esquerda e direita. Ultimamente, a gente está percebendo uma confusão tão grande. Todo mundo está falando de esquerda e de direita. E esse nome, essa nomenclatura está sendo usada até para xingar as pessoas. Seu direitista, seu esquerdista. Mas se você perguntar para a pessoa o que é esquerda, o que é direita, eu já fiz esse teste aqui em Parauapebas. Mais de 90% não sabe, não conhece esse termo. Simplesmente as pessoas usam assim, por exemplo, o prefeito aqui de Parauapebas é de extrema direita. E simplesmente pelo fato de ele ter conversado com Boulos aí na COP30, muitos seguidores já estão xingando ele, dizendo: agora está com esquerda aí, virou esquerdista, esquerdopata, né? Então Esses a gente termos, percebe Luiz, que as pessoas não esses têm termos que apareceram ideia. assim, esquerdista, esquerdopata, né? Umas nomenclaturas novas aí que não dá para entender, né? E aí, junto com esse termo de esquerda e direita, vem o termo chamado de comunista, né? Quer dizer, a Globo virou comunista, a Polícia Federal é comunista, a ONU é CNN. comunista. Então, qualquer coisa que fale alguma coisa que contraria a opinião, a ideia dessas pessoas de extrema direita, eles já chamam de comunista, de esquerdista e tal. Mas, na verdade, esse termo de esquerda e direita surgiu simplesmente por uma questão geográfica e espacial. Na Revolução Francesa, né, muita gente não conhece essa história, muitos fugiram da aula de história do ensino médio, mas a Revolução Francesa que aconteceu lá em 1789, obviamente na França, né, já no novo governo, a República, né, que a França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, a liderança ali dos revolucionários, quando o Luiz já tinha ido para a guilhotina, no Congresso, até antes disso, nesse processo, né, nesse processo revolucionário, lá no parlamento francês, aquela turma, o grupo de parlamentares que tinham ideais mais revolucionários, que defendiam aí um governo mais aberto, mais democrático, que defendia a ruptura com o sistema monárquico, que defendia os trabalhadores, que achava que para a França evoluir tinha que dar mais direito aos trabalhadores, tinha que melhorar as condições dentro das fábricas, tinha que valorizar as políticas sociais. Essa turma sentava à esquerda, juntava aquele grupinho. Imagine hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados.
tem a bancada evangélica que senta tudo junto ali, tudo de um lado, né? A bancada da evangélica, chamada bancada da Bíblia, a bancada da bala senta tudo junto, que é a bancada dos A bancada do policiais, agro, a do agro, e a galera da esquerda também senta tudo junto. a bancada da Lá no bola. parlamento francês, era assim, essa galera que era mais avançada, que queria mais direito, que queria derrubar a monarquia, que queria implantar a república, sentava todo mundo à esquerda. A galera que queria manter o sistema, que apoiava a monarquia, que apoiava o rei Luís e que era contra qualquer mudança, sentava todo mundo à direita. E aí começou alguns oradores falar assim: esse povo aí da direita, agora vai falar o líder aqui que está à esquerda. E essa nomenclatura ficou cravada ali, e como a Revolução Francesa foi uma coisa marcante na história mundial, que ela ultrapassou os limites da França, esse termo direita e esquerda passou a ser usado em todos os parlamentos. Então, no começo era só uma localização de assento. Depois, começaram a criar identidade. Aquela turma que mais luta para mudança, para transformação, é o povo da esquerda. Aquele grupo que quer o estado, que permaneça o status quo como está, é o povo da direita. Então, deixou de ser um termo geográfico espacial para ser um termo político. Então, via de Ideológico aí, né? regra, no mundo inteiro se convencionou que você ser de esquerda quer dizer, você tem mais afinidade com as políticas de mudança, mais afinidade com apoio às lutas dos trabalhadores, mais justiça social, reconhece a questão da classe social. E a turma da direita geralmente não precisa nem explicar, né? O pessoal que está que quer que o sistema continue como está. E já entrando aqui num outro termo que surgiu agora, a partir do bolsonarismo, o termo direita passou a ser associado aqui no Brasil também, mas não só aqui no Brasil, mas no mundo, àquela questão do antissistema. Eu Antissistema, sou correto. antissistema, eu quero mudar tudo. Uhum. Antes não, a direita queria manter como estava. Agora virou a moda, né? Eu sou antissistema, quero Mas esse mudar tudo. termo aí ele é utilizado mais pela direita conservadora, porque até na própria direita nós temos a direita um pouco mais progressista, né? Que nós poderíamos chamar de direita moderada, né? A direita, a extrema direita é que utiliza esses termos, não é É, isso? é. Utiliza esse termo, eu sou antissistema. Mas aí, na prática, são mais sistemas do que qualquer um. São mais sistemas. Porque a prova disso é o ex-presidente Bolsonaro, que entrou com essa bandeira de ser contra o sistema. E qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele virou presidente? Aderir ao sistema. Ou seja, ele chamava o Centrão de ladrão, que ele ia detonar com o Centrão. Depois, o primeiro gesto seu foi de declarar fidelidade ao Centrão. É, Então, assim, é o antissistema, mas é só a modinha mesmo para dizer eu sou contra tudo que está aí, mas na verdade não se discute política, né, nesse contexto. tá. Luiz, eu vejo que hoje nós estamos aí há 11 meses, 10 meses e 20 dias das eleições por aí do ano que vem. Eu vejo uma direita, a extrema direita, né, o bolsonarismo em si. Eu vejo ele um pouco isolado, né? Vejo a direita mais moderada, desorganizada, né? Aí vocês, se você juntar a extrema direita e a direita, hoje eles não têm um nome de consenso, né? Para concorrer contra o presidente Lula. Mas a política ela é muito dinâmica, né? Ela pode. Aí uma fala do Lula, uma fala do Tarcísio, uma fala do Ratinho Júnior, ou do próprio Caiado, ou lá do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Uma fala dessa, né? Devido ao poder que nós temos nas redes sociais, hoje ela pode mudar o quadro. Pode. Diante deste cenário, você vê a esquerda hoje, né? Ela. Se
Para o ano que vem, você vê os partidos de esquerda, as pessoas que têm um perfil ideológico de esquerda. Você acha que a esquerda está mais junta, está mais forte do que em 2022, quando o Lula derrotou o Bolsonaro por aquela pequena margem? Como que você faz essa leitura hoje? Pedro, essa é uma leitura muito difícil. Deu um probleminha na sua imagem? Isso. Sumiu aqui a sua imagem. Pode continuar. Então, vamos lá. Essa é uma leitura muito difícil, porque, como você mesmo disse, o cenário pode mudar, assim, ao sabor do vento. Porém, eu quero analisar aqui dois fatores. Primeiro, muita gente fala assim, a esquerda é dividida, a esquerda não se une. Mero engano. O que faz parecer a esquerda ser dividida é exatamente o que faz a esquerda ser mais unida, ser mais consistente. Porque o que parece a esquerda ser dividida? Porque tem debate interno. Nós que somos militantes de esquerda, nós não dizemos sim, senhor, para tudo que nossos líderes falam. A gente debate, a gente discorda, a gente critica. Isso faz parecer com que nós estejamos desunidos, divididos. Nada disso. Isso é exatamente o pilar da democracia que fortalece os partidos de esquerda, como um exemplo, o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu faço parte. Porque nós temos essa autonomia. A gente não está ali agarrado ao líder como um fanatismo, que tudo que o líder faz a gente concorda. Não, a gente debate, a gente discute, a gente discorda, a gente critica, mas quando é o projeto global, no caso, nós estamos disputando aqui uma eleição, aí todo mundo se une. Então, olha só a diferença básica que eu quero colocar aqui. Não quero causar nenhuma polêmica, não. Mas analise qual foi a postura dos militantes do Partido dos Trabalhadores e do próprio Luiz Inácio Lula da Silva quando ele foi preso. Ele foi condenado, né, foi pelo Sérgio Moro, e depois provou que tudo foi uma armação, mas não quero entrar nesse mérito agora. Mas independente, vamos supor que ele foi culpado, foi inocente, independente. Qual foi a postura do Lula? O Lula agiu de cabeça erguida, né? Ele falou assim, em nenhum momento ele pensou em fugir. Tinha pessoas de dentro, próximo a ele, que falaram, você tem que fugir porque você vai ser injustiçado, vai para uma oferecer até as embaixadas para ele, né? Oferecer para ele sair do país. Os embaixadores ofereciam, olha, vem para cá que você vai ter proteção, você não vai ser preso, se você for preso nunca mais você sai da cadeia, você já está com idade assim. O Lula manteve a cabeça erguida e disse, eu vou provar minha inocência dentro da lei. Não vou fugir com nada eu devo. E aí ele enfrentou de cabeça erguida, um senhor já daquela idade, foi preso e a militância esteve unida ali o tempo todo. Ninguém soltou a mão de ninguém, o pessoal ficou ali o tempo todo. E o partido decidiu que o candidato vai ser o Haddad. Na última hora, quando o PT perdeu todos os recursos que o Lula não podia ser candidato, mas aí bota o Haddad. Ninguém falou assim, não pode ser o Haddad, tem que ser eu. Ninguém, todo mundo unificou. Não tinha essa vaidade que a gente vê na direita hoje. Hoje tem uma briga. E o Haddad, cara, saiu de 1% e bateu ali no Bolsonaro pau a pau. E depois da facada que o negócio desequilibrou. Depois da facada que o Bolsonaro ganhou aquela eleição. Mas ele estava ali, então, até a facada, ele estava ali pau a pau, né? Agora você compara o bolsonarismo hoje. Estão brigando, até a família está brigando. O malucão que está nos Estados Unidos, o povo está aqui já, pô, cala a boca, rapaz, não fala merda. Desculpa, não pode falar pro ladrão. Então, assim, os caras estão se engalfinhando, estão se desentendendo. Até agora, faltando pouco tempo para a eleição, eles não têm ainda um nome, um candidato fechado. Uma hora fala que é o Tarcísio, agora está sendo envolvido aí com as milícias, com as facções, isso. Aí, não, bora procurar outro. Então, não tem uma unidade. Por que não tem essa unidade? Porque eles não têm projeto político. É vazio. Então, quando você tem um projeto político, é mais comum você manter uma coesão, você se unir, porque você está unido em torno de um projeto, não em torno de um nome. Mas quando você não tem um projeto político, não está claro, quando o teu projeto é mudar tudo isso que está aí,
chamar todo mundo de comunista e dizer, vamos combater o comunismo, que é o fantasma antigo que, desde a anos 70 que o pessoal falava isso, né, o comunismo. Em nome disso, né, muita gente está presa a esse fantasma. Então, não tem como se unir quando você não tem esse projeto, quando você está vago, quando você está perdido, quando sai cada um atirando para todo lado, o Caiado já está brigando, já não sabe se o partido dele vai dar legenda, o Flávio, o senador, o que está lá nos Estados Unidos, né? É o Eduardo. 02. O O Edu- Eduardo já fica atirando para todo lado, já entra no desespero. Tem a briga de Por Santa quê? Catarina lá Não tem dos, projeto. né, a Não briga tem de Santa projeto político. Catarina lá do Carlos Bolsonaro foi para lá, né, com Isso, Jorginho né? Melo, Jorge Seife, Caroline de Tone, né? E, Exatamente. e a gente sabe que o Bolsonaro, o bolsonarismo raiz, ele é de extrema direita, né? Ele é É. ultraconservador, ele é nacionalista, é fascista porque eles são nacionalistas, são de extrema direita e cultuam um mito, né? Cultua o mito. Tudo leva para essa nomenclatura. São fascistas. Isso. E a gente não vê isso na esquerda. Por mais que o Lula seja uma referência, mas ele é contestado dentro do próprio partido, né? É tanto que o PT hoje está em contra as tendências. Tem umas quatro, cinco, né? Não bote tendência nisso, mais de 10 Tem as mais tendências. radicais, as mais moderadas, Tem as progressistas, mais né? radicais, mais moderadas, ainda tem aquelas tendências que acreditam na Revolução Armada, E a marxista, né? leninista, marxista, tem de Isso. tudo. O PT, a riqueza do Mas, PT é isso, porque é um campo de debate, de ideias, não isso. de amor e paixão à personalidade, mas é Pelo, paixão por pelo líder, né? ideias. O PT não tem essa figura central do líder, igual tem Não, no não tem. bolsonarismo. Não é Não isso? tem. Né? Por isso que quem tem o culto ao líder, quando a gente fala assim, não são fascistas, não é quem está xingando as pessoas de fascista, né? Porque geralmente quem é nem sabe o que é fascismo. Mas nós Verdade. estamos dizendo o seguinte: esse modelo da pessoa cultuar um líder, dizer é o mito, é o modelo que foi aplicado lá na Itália, no fascismo, em torno do Mussolini, e é o modelo que 1922, foi aplicado na Alemanha em torno do grande líder Hitler, o Rita, Führer. Adolf Hitler. Né? Uhum. Então, é o mesmo modelo que se aplica aqui no bolsonarismo. Não é quem está falando assim, eles são fascistas, né? Não é por aí. Não vai falar que ele está xingando uma pessoa aí, igual ele não xinga de esquerdopata, de comunista, né? Mas não. Nós estamos comparando modelos. O Aham. mesmo modelo lá da Alemanha, no tempo do Hitler, que cultuava, que dizia o mito, 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 é esse modelo. O mesmo modelo que falava assim, Deus, Pátria, Família, lá na Alemanha, do Hitler, e na Itália, do Mussolini, do fascismo, é esse mesmo modelo que nós Uhum. temos hoje no Brasil e todo o bolsonarismo, do culto ao mito. Luiz, bora falar um pouco de Pará, né? A esquerda no Pará, o Pará, eu acho que é o estado do Brasil onde mais se tem assentamentos, acampamentos, né? O MST, apesar de se denominar a partidário, mas ele tem uma ligação com o PT Tem, histórica, né? tem. O PT, ele alcançou seu auge lá com o governo Ana Júlia e depois ele deu uma quebrada. Como é que tu analisa a evolução da esquerda no Pará? Não só o PT, os partidos PT, PCdoB, o PSOL, né? Como é que você analisa a força da esquerda hoje no Pará? Pedro, a esquerda no Pará, ela é muito orgânica, ela é muito organizada, muito dinâmica, ela tem crescido muito. Porém, aqui eu diria que nós ainda não encontramos a nossa identidade. Nós tivemos liderança assim, importantíssima, como o Paulo Rocha, por exemplo. Foi deputado muitos anos, depois foi senador, o melhor senador que esse estado já teve. E aí, só que aqui no Pará, e eu acho que isso acontece em vários outros estados, mas já que estamos falando do Pará, o PT ele se perdeu nas coligações até por uma questão de necessidade. Porque, Uhum. historicamente, aqui, nós ainda não encontramos uma condição de construir um governo de esquerda. A O Ana primeiro Júlia não era de governo, esquerda? O o, governo o dela? primeiro governo de esquerda que nós tivemos aqui foi Ana Júlia, mas as condições eram completamente contrárias. A Ana Júlia teve um só mandato,
tecnicamente foi um mandato bom, mas politicamente foi um mandato muito complicado. A Júlia é uma pessoa muito competente, foi uma ótima senadora, foi uma ótima deputada federal, ela teve uma carreira meteórica, de vereadora de Belém, logo ela se elegeu a deputada e depois senadora, foi uma excelente senadora, uma grande liderança, mas no executivo ela não encontrou os caminhos para consolidar a liderança. Isso abriu brecha, né? Tanto que ela foi uma das poucas que não se reelegeu. No Brasil, governadores que estavam no poder sempre se reelegem historicamente. E ela não conseguiu reeleição, abriu uma brecha mesmo para dizer, olha, a esquerda não deu certo. E não é verdade, né? Se você pegar números do governo Ana Júlia, número do governo Almir Gabriel, número do Jatene, você vai ver que nós avançamos muito. Porém, no Pará, existe nós somos ainda meio que, estamos com um pezinho lá na cultura escravagista, vamos dizer assim. Né? Nós ainda não evoluímos assim em termos de conhecimento, amplitude política. Não estou dizendo que nós somos ignorantes, não. Né? Mas é que nós temos uma tradição, uma tradição agrária, que nós ainda não conseguimos furar essa bolha. Então, os partidos de esquerda, para poder contribuir com esse processo, para poder avançar um pouco, acaba fazendo aliança com o partido de centro, por exemplo. Então, tem gente que fala assim, o Helder é de esquerda, nunca foi de esquerda. O Helder é do MDB, um partido de centro. É um partido de direita, inclusive, né, que está mais ao centro. Então, aí, ele estando ao centro, ele pode pender tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Exatamente. Então, ele dá abertura aí para alguma liderança da esquerda para compor com ele. O pêndulo dele não tem fidelidade, né? Não tem. Não tem. Você tem uma ideia, o Edmilson Rodrigues, uma excelente liderança, se aliou ao Helder, aos Barbários, e teve um mandato pífio, um mandato assim, sabe? Foi um meio desastre, né? Mas por quê? Às vezes essa união, ela dá fruto, ela dá certo, quando tem aquele líder assim que vai lá e peita, olha, nós estamos aqui, né? Mas às vezes não dá certo. Então, o Pará ainda está nessa. Não podemos dizer que a esquerda do Pará tem assim uma referência. Nós temos referência histórica nas lutas, no sindicalismo aí na base, o movimento agrário, mas em termos de gestão de governo, nós ainda não conseguimos chegar nesse patamar. Eu analiso aqui, por exemplo, depois do governo Ana Júlia, os partidos de esquerda eles passaram a gravitar em torno do Helder, né? O Helder fez um primeiro mandato, foi reeleito com 70,8, né? 0,2, ou quase 71%. Sim. Ele foi o mais votado proporcionalmente do Brasil, né? Foi. O PT conseguiu eleger o Beto Faro, né? O senador, né? Elegeu alguns deputados federais também. E eu não vejo para o ano que vem o PT com candidatura própria. Eu vejo o PT mais uma vez junto com o Helder, até porque o Helder, ele que a gente gosta, que não gosta, o pêndulo dele aí para a direita e para a esquerda, mas ele tem a simpatia da população. Por exemplo, está rodando uma pesquisa hoje, ele tem mais de 50% para senador. O cara que é eleito no primeiro turno, o cara que para senador tem mais de 50%, esse cara trabalhou. Aí a mim não interessa aqui se é de direito, se é trabalhando. Como é que tu vê a figura do Helder Barbalho hoje? Olha, o deputado Disseu está aí já, né? Está aqui conosco. Olha, no carro, hein, deputado? Rapaz, eu não queria ter essa lei, deputado, não, viu? Não tinha visto ainda o deputado, não. Olha aí, tá aí já, tá conosco aí. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Pedro. Satisfação para quem é correria da Copa, Imaginei.
encontro na Aldeia Cabana mais tarde, do pessoal do CNS. Está sendo a COP da pluralidade, da democracia, da diversidade, cúpula dos povos. Está muito legal aqui o processo. Mas satisfação estar com vocês aqui nesse debate. Que inveja, queria estar aí em Belém nesse período de COP. Olha, tô show de bola, viu? Belém tá batendo bolão. O professor Luiz Vieira aí tá dando uma aula sobre o PT em termos de Brasil e em termos de Pará. O Luiz conhece muito, né? E a pergunta eu aprendo com ele, então eu também sou aluno dele aqui. Estou pegando mais uma aula aqui nesse podcast. Aí eu tava falando para ele, depois do governo Ana Júlia, ele explicou tudo ali direitinho, porque que não se reelegeu e tal. Aí depois os partidos de esquerda começaram, ali lançando uma candidatura no primeiro turno, eles começaram a gravitar em torno do Helder Barbalho. Aí eu pedi para ele analisar hoje, que gostando ou não, o cara foi reeleito com mais de 70%, o cara tem mais de 50% para o Senado, né? Deve, pelo andar da carruagem, eleger a sucessora dele. Aí ele vai continuar na análise do governo Helder para nós aí depois eu passo para você. Pode ser? Combinado. Vamos lá, Luizão. Então, Pedro, é complicado essa análise, viu? Porque, como eu te falei, o Partido dos Trabalhadores, quando não consegue reeleger a Ana Júlia, como eu já coloquei, que ela fez um governo tecnicamente bom, mas politicamente não conseguiu, devido à nossa própria estrutura aqui do estado do Pará, o PT, ele teve que fazer opções, teve que fazer aliança. Por quê? Nossas alianças não é para estar no poder, mas são alianças estratégicas para avançar principalmente avançar nas políticas públicas que nós defendemos. Então, como o Helder, ele ofereceu essa abertura, essa possibilidade, ele abriu para essas lideranças, né? Foi bem-vindo. E aí, essas lideranças conseguem avançar. Por exemplo, a nossa bancada hoje na Assembleia Legislativa é uma bancada pequena, mas que tem uma qualidade a ponto de conseguir aprovar projetos, de interferir em projetos importantíssimos para todo o estado do Pará. O nosso salário lá no início do ano é um exemplo disso, né? O Dirceu foi um dos protagonistas de mudar aquela lei daquele maluco lá, né? Está aí um exemplo. Então, a nossa política de aliança ela é estratégica. O bom seria se a gente tivesse com força para ter o governo do estado, para a gente implementar a nossa política plenamente. Mas, como no momento isso ainda a gente vê que não é possível, então o que a gente faz? A gente vai fazendo alianças estratégicas, não é que a gente, temos amor aqui pelo Helder. Não, é uma liderança e avançou em algumas pautas no estado do Pará, mas nossa liderança do PT, nessa aliança, consegue implementar um pouco do nosso projeto político. Está aí o exemplo do deputado Dirceu, que tem feito um mandato assim, espetacular, que a gente acompanha. E eu digo uma coisa, hein? Se o Helder for muito esperto, se ele tiver um nível hard de inteligência, ele vai chamar o deputado, vem cá, você não vai ser deputado federal não, você vai ser vice-governador. Né? Porque o PT mostrou em qualidade, em volume de trabalho, que tem condições de contribuir e muito com esse estado. Beleza. Dirceu, vamos voltar para o Brasil aqui. Eu fiz uma pergunta para o professor Luiz Vieira sobre se o PT, na eleição do ano que vem, chegaria mais forte do que em 2022. Na tua visão, a esquerda no Brasil hoje, principalmente o PT, aí em torno do Lula, está mais forte do que em 22? Com certeza, Pedro. Eu acho que o pior momento já passou, né? Quando as forças de direita, desse centro-direita, do grande capital, que nunca aceitou que o Lula incluiu a classe baixa no orçamento público, que nunca aceitou as políticas de distribuição de renda, de inclusão, eles resolveram promover aquele golpe, que foi um golpe político em relação à presidenta Dilma, no entanto que ela foi inocentada juridicamente, então ficou latente que aquilo foi, né, pura e simplesmente político, mas eles fizeram aquilo orquestrado não só para tirar a Dilma,
né? Eles tinham a intenção de derrotar o PT, acabar com o PT e que o PT nunca mais iria voltar a ter um protagonismo nacional. Queria transformar o PT até em facção, né? E a gente enfrentou o pós-golpe, passamos o momento mais difícil, né? O PT, na eleição seguinte, com o Lula nas condições que ele estava, ele foi candidato, o Haddad foi candidato, nós fomos para o segundo turno. No Pará, o Haddad, né, que era desconhecido aqui no nosso estado, ganhou no primeiro e no segundo turno do Bolsonaro, né, e fez um frente no segundo turno. Então, o PT ele deu essa volta por cima e agora trouxe o Lula novamente eleito para um terceiro mandato, elegeu 4 governadores, então nós somos, né, o partido que mais tem governadores eleitos no Brasil. Aqui no Pará a gente aumentou a bancada estadual, manteve a bancada federal, o Lula saiu vitorioso no primeiro e no segundo turno. Então eu acho que com o trabalho que o Lula tem feito, né, o controle da inflação, o índice de desemprego que tem diminuído, as políticas públicas que estão voltando, como Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, agora o programa dos especialistas por todo o Brasil, enfim, a COP está sendo um sucesso, muito elogiada. Só aqui na região metropolitana foram 5 bilhões de investimentos do governo federal, muita obra de macrodrenagem, muita obra de saneamento nas periferias e muita coisa, Pedro e Luiz, ainda vão fazer efeitos políticos, né? Nós temos aí o programa do gás de cozinha para as pessoas de baixa renda, que vai entrar. Nós temos o programa que vai isentar quem gasta até 80 quilowatts de energia e vai dar um abatimento para quem gasta até 120 quilowatts de energia. Para o ano que vem já vai estar valendo a medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e de um grande desconto para quem ganha até R$ 7.350. Então, acho que com essas medidas, o governo Lula, que já se recuperou, que está bem, vai crescer ainda mais, né? E eu tenho o sentimento, não porque sou petista, mas eu tenho um sentimento que muitos têm, que talvez, pela primeira vez na história, a gente vença as eleições ainda em primeiro turno, porque eu acredito que o nome mais forte que a direita teria é o do Tarcísio. O Tarcísio não vai comprar essa briga agora, ele vem à reeleição em São Paulo e a gente não vai ter um adversário à altura para poder fazer com que as eleições vá para o segundo turno. Acredito que o Lula ganha em primeiro turno, mantendo essa coalizão, essa frente ampla, né, incluindo aqui a estratégia que nós vamos adotar no estado do Pará em torno da estratégia macro, que é a reeleição do presidente Lula. E aqui no Pará, o PT atingiu o seu apogeu com a Ana Júlia governadora, né? E teve toda aquela composição lá, ela não conseguiu se reeleger. De lá para cá, você acha que o partido diminuiu ou o PT se fortaleceu? Como é que tu vê o PT hoje? Ele tem um senador, tem deputados federais, né? Deputados estaduais. Como que você vê o Partido dos Trabalhadores no Pará hoje? Está mais forte? Eu acho que em termos gerais está mais forte, Pedro, né? Acho que a gente aumentou a bancada, né? Mantivemos ali uma vaga no Senado, que é extremamente importante. Demos ampla maioria para o Lula. No primeiro turno foram quase 500 mil votos de frente, né? Na eleição de 2022. Eu acho que a gente passa por um processo de reconstrução da política nos municípios, né? O PT ele cresceu muito em prefeituras. Nós chegamos a ter 27 prefeituras eleitas em 2008, no meio do governo ali da Ana Júlia, né? Mas depois que nós não conseguimos essa reeleição, naturalmente a gente começou a perder essa força, né? Voltou o Jatene por mais 8 anos, e aí o PSDB teve um crescimento. E o Helder, estando com a máquina no governo, hoje nós temos na política municipalista um hegemonismo do MDB, né? Eu acho que o MDB governa das 144 prefeituras, salvo engano, 87, né? Então, assim, é um número nunca antes visto na história da política paraense, né? Mas são ciclos, eu acho que são ciclos.
E acho que o PT no Pará realmente está mais forte, tende a ficar mais forte, porque acho que nós vamos para uma política de aliança estratégica aqui, que vai eleger a Hanna e que vai colocar o PT para um aumento de bancada. Eu acho que agora nós vamos de 4 para 6 estaduais, podemos ir para 3 federais, mantendo o senador, né, e mantendo o nosso protagonismo a nível federal também. Então, acho que a tendência é a gente melhorar, né, o nosso tamanho e o nosso protagonismo político aqui no estado do Pará. Luiz, você acha que a direita, a extrema-direita, ali o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro, toda aquela turma ali, na questão do tarifaço, né? Houve um erro estratégico deles ali ou a extrema-direita é aquilo mesmo? Ô Pedro, as duas coisas. A extrema-direita é isso mesmo e também erraram estrategicamente. Eles partiram com uma tática de desespero. Como eu fiz essa comparação, quando o Lula foi preso e o Bolsonaro foi preso, que ele já está preso, né? Uhum. Ainda não foi o presídio, mas já 100 está dias ontem, parece. 100 dias ontem. Você percebe a diferença, né? Quer dizer, a esquerda se unificou ali mais ainda e, olha, vamos lá, nós vamos defender aí a inocência do presidente Lula e vamos provar na As justiça. formas de acampamento, elas por Os exemplo, quando perdeu a eleição, eles fizeram todo acampamento na frente dia, do quartel, né? bom dia, né? E Então, quando o Lula foi preso, foi a vigília, né? o nosso acampamento era festa ali. Já do Bolsonaro, perdeu a eleição, foi para frente do quartel, pedir intervenção militar, que é golpe militar. E aí um deputado eleito por São Paulo abandona o mandato, vai para os Estados Unidos pedir intervenção americana. A pior burrice, vou dizer claro, né? Não vou dizer nem estratégia, a pior burrice que eles próprios, a maioria está brigando com isso aí. Então, eu sempre digo, a nossa sorte, Pedro, deputado e seu, é que a extrema-direita é estabanada, não tem sem estratégia. A única coisa que eles têm é aquela questão da paixão em torno do mito. Isso não vai longe, isso não dura muito tempo. Porque se eles fossem organizados, se eles fossem estratégicos, se eles fossem inteligentes, eu tenho certeza, hoje nós estaríamos vivendo sob a égide de um golpe militar com muita violência. Então é nossa sorte é essa aqui. Um ponto de vista assim, que eu não é só meu. Já conversei com algumas pessoas e muita gente fala assim, pô, nós temos a sorte. Um de nós temos aqui preso ou morto ou foragido, né? Quem sabe. Então, essa eleição, o deputado Odisseu fala assim, a gente pode ganhar em primeiro turno historicamente. Eu sou muito otimista, mas eu discordo um pouquinho aí. Eu acho que ela não vai ser tão difícil como foi a primeira que nós ganhamos, mas tem um elemento do bolsonarismo ainda que é muito forte, que só Freud explica. Inclusive, eu estava lendo isso essa semana, esse livro aqui, né, do Freud, Psicologia das Massas. Cara, esse livro escrito no século XIX, parece que ele está dialogando conosco hoje, no século XXI. Ele mostra como é tão forte essa questão da massa se organizar em torno de um líder, simplesmente pelo fanatismo, cego pela paixão sem sentido. Isso aí sempre vem carregado de um ultranacionalismo também, né? O ultranacionalismo, sabe, junta tudo aqui. Aí essa mistura, a questão do fundamentalismo religioso, tudo Freud explica. Então isso ainda é muito forte. Apesar do bolsonarismo ter perdido muito nesses últimos tempos, e perdeu mais ainda nessa estratégia louca do Eduardo Bolsonaro, vai pedir intervenção no Brasil, uma coisa que, né, não tem lógica. Para qualquer pessoa que tem 5 neurônios na cabeça funcionando, vai ser isso, não tem lógica. Né? Mas esse fenômeno do bolsonarismo, da extrema direita, que não é só no Brasil, é mundial, ainda vai persistir aqui no Brasil por um bom tempo. Então, por isso que eu digo, nós vamos trabalhar para a gente fechar essa fatura no primeiro turno. Mas não vai ser fácil, não, porque ainda existe. O bolsonarismo não morreu.
Aqui na Alepa eles são mais desunidos ainda. Aqui Nossa, mal, aqui mal começou a legislatura, eles já expulsaram um, aí já ficaram menor, e os que sobraram, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E eles ainda passaram alguns meses, um batendo no outro na tribuna, ao invés de fazer oposição, eles fazem oposição um ao outro. Né? nossa. Então, assim, eles não precisam de inimigo, eles mesmos se matam para lá, se expulsa lá enfim, se desconstroem, né? As loucuras aí. Disseu, qual foi o tamanho do PT e qual foi o tamanho do Helder para a COP 30 vir para Belém? Qual foi a participação do partido, a sua participação, a participação do Helder, para que Belém vencesse as outras cidades e passasse a sediar a Conferência Climática? Eu acho que nós precisamos ter uma linha do tempo aí, Pedro, né? Eu acho que o protagonismo do Helder precisa ser reconhecido, porque isso se iniciou lá na COP do Egito, né? O Lula estava eleito, ainda não estava empossado, né? E o Helder foi um dos que fez questão de construir a viabilidade da ida do Lula para o Egito. E o Lula chega lá, como ele sempre foi muito respeitado internacionalmente, né? Sob o governo dele, o Brasil sempre figurou entre as maiores economias do mundo. Ele chegou lá muito respeitado, e o Helder, como também é um líder, né, que consegue ir para além do território do estado. O Helder hoje é o presidente do consórcio de governadores da Amazônia, né? O Helder hoje é uma liderança nacional consolidada e internacional também, né? Então, o Helder coloca o Lula numa linha de protagonismo, mesmo sem ele ter sido empossado presidente, e já lá no Egito faz o pedido para o Lula, que tem o desejo de trazer a COP para a Amazônia, né? Ele diz: presidente, nós tivemos em todas as COPs o mundo falando da Amazônia. Nós queremos uma COP em que a Amazônia fale para o mundo, né? Então, o Bolsonaro lá atrás dispensou o Brasil ser sede. O Brasil estava na vez para ser sede, né? E o Bolsonaro não quis que o Brasil fosse sede, fez uma carta de renúncia da oportunidade. E então nós tínhamos a prerrogativa de poder chamar para o Brasil novamente a realização desse evento. E o Lula achou a ideia maravilhosa. Se o evento é no Brasil, por que não ser naquilo que é palco central de debate em todos os eventos que discute crise climática, que é a COP, né, a Amazônia? Então, dali nasceu essa ideia. Depois o Lula assumiu e formalizou, né, já numa união também com o Edmilson aqui à frente da gestão de Belém. Foi formalizado esse pedido pelo Itamaraty para a ONU de que a COP fosse no Brasil e fosse na Amazônia, né? E, ao meu ver, o fato de ser na Amazônia, até para a ONU, teve um peso, né, de escolher o Brasil como sede, por tudo que gira em torno aí da Amazônia, e que os outros países têm de vontade, né, de vir aqui conhecer em loco a nossa realidade, né? Então, eu acho que, assim, o Helder teve essa iniciativa, né? E o Lula foi quem fez a coisa acontecer. O Lula foi quem formalizou o pedido e quem concretizou junto à ONU e quem criou as condições, porque as grandes obras que estão dando condições hoje para a COP acontecer nos moldes que estão acontecendo foram graças aos grandes investimentos do governo federal que vieram para cá, né, pelo governo, pela Itaipu Nacional, pelo BNDES, enfim, acho que o governo federal fez de tudo para criar as condições materiais para que essa COP esteja sendo esse sucesso que está sendo aqui em Belém do Pará. A gente sabe que aquela briga da esquerda para poder tirar esse grupo do Bolsonaro do poder, lá em 21, 22, ela foi ferrenha.
Bolsonaro jogou pesado, né? Utilizou a máquina como ninguém. É tanto que está respondendo aí a tantos processos, né? Mas lá quando o Lula saiu do governo, o Lula tinha uma aceitação de 80%, 90%. Aí controlou a tentativa de golpe, teve o tarifaço, tudo isso. E o Lula não sai da casa dos 50% de aceitação. Qual a explicação para esse fenômeno? Para ele ser reconhecido mundialmente, ser um cara, né, que defende o país, um cara que luta pelos mais pobres, pela educação, pela saúde. E por que ele não cresce nas pesquisas? Pedro, é aquilo que eu falei anteriormente. O fenômeno bolsonarista. O Lula, ele está fazendo um governo, esse é o terceiro mandato do Lula, ele está batendo o próprio recorde. Esse terceiro mandato do Lula, para você ter uma ideia, vou só pegar alguns dados aqui. Inflação, queda consistente. Lula pegou, em 2023 tinha inflação 4,62. E o mercado falando, vai aumentar a inflação, vai aumentar a inflação. Projeção para esse ano fechar a inflação com 3,8%. O menor índice de inflação, a maior estabilidade que o governo do Brasil já teve nos últimos anos. Desemprego, a menor taxa desde 2014. Nós estamos vivendo um período de pleno emprego. Desde 2014, a menor taxa. Estamos fechando hoje com a perspectiva de apenas 7,2%. A desigualdade de renda, o melhor nível em 12 anos. Menor nível. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome no governo dele anterior. Com Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome e foi preciso Lula voltar a governar o país para sair do mapa da fome. E essa desigualdade ela está no nível mais baixo nos últimos 12 anos. Mesmo que o governo Lula, o presidente Lula, coloque ouro em todo esse país, cubra esse país de ouro, mas o fenômeno que ainda existe, que é chamado bolsonarismo, é muito forte e não vai reconhecer. Então, hoje a pessoa está em pleno emprego, o ano que vem já entra em vigor a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, desconto importante para quem ganha até 7 mil. Mas se você chegar para um bolsonarista raiz, você vai colocar para ele esses índices, mostrar para ele aqui, olha, são índices oficiais, não é a gente que está inventando. Ele vai falar assim, o IBGE é comunista, isso não existe. Lula ladrão, ele vai repetir sempre o mesmo jargão. Ele não vai debater, ele não vai trazer números, ele não vai trazer índices, no meu governo, no governo do meu presidente teve isso e isso de bom. Ele não vai fazer isso. Então, por isso que eu digo, só Freud explica. Então, nessa condição que o Lula está governando, fazendo um governo espetacular, melhor do que ele próprio no primeiro e no segundo mandato dele, mesmo assim, ele fica, para ele chegar a 51%, 52% de aceitação, foi muito suor, meu amigo. Até um dia desse, o Lula estava ali, sabe, a direita estava sorrindo de orelha a orelha, porque para ele, o Lula estava derrotado, estava morto. Só que eles esqueceram quem é o Lula. Então, é por isso que eu digo, nós vamos ganhar essa nova eleição, essa reeleição. Vamos para o quarto mandato do Lula, vai ser tetra. Mas não se engane, não é fácil, porque esse fenômeno ainda está entre nós e não adianta você mostrar número, você debater logicamente com essa turma que ainda é fanática com o bolsonarismo. Agora, uma coisa eu digo, está reduzindo. Está reduzindo e eu acredito que chegar em 2026, quando começar o debate mesmo, vai reduzir muito mais. Lá na época do mensalão, né, que o PT foi acusado, aí do Petrolão, a esquerda reclamava muito do STF, né, do Joaquim Barbosa, daquela moçada toda ali do Toffoli, né, tal. Agora a direita, a extrema-direita reclama do STF porque prendeu o Bolsonaro. Há um ativismo judicial, na tua concepção? Não. O que é o seguinte, quando é normal, quando você se sente injustiçado,
você reclamar. Você reclama. Agora, se você medir as duas reclamações, você vai ver uma diferença assim enorme. Porque o PT, na época do mensalão, que era um esquema que jogaram para cima do PT, mas não era do PT, tanto que o maior número absoluto de condenados foi do tipo PP, Partido Progressista. Né? Mas o PT levou a peste, porque estava no poder, o Lula estava no poder. Então, nós debatemos, nós dizendo, olha, existiu uma injustiça aí, existiu um equívoco, existiu um erro, o Joaquim Barbosa, ele não foi honesto em seus princípios. Então, nós debatemos politicamente e juridicamente, mas em nenhum momento a gente atacava o poder, o Supremo Tribunal. Agora, com essa inversão, né, com o Bolsonaro condenado, com muitas lideranças bolsonaristas condenados e presos, inclusive, a reclamação é outra. Agora o STF é comunista, agora está vendo o tribunal está militando politicamente, está defendendo bandido, essa coisa toda, quer dizer, é uma coisa vazia. Então, se você pegar a métrica, você medir as duas reclamações, você vai ver que uma tem lógica e a outra tem apenas paixão. E uma paixão, eu diria, irracional. Disseu, tá me ouvindo? Umas 2 semanas alguém me perguntou um colega meu, né? Me perguntou da sua possibilidade de compor com a Hannah, né? Eu falei para ele da sua capacidade como ser humano, como parlamentar, né? Da sua militância, tudo. E além disso, você é do partido do presidente. E querendo ou não, o Lula ele tem uma força muito grande. Há uma pequena parcela da sociedade que fica dizendo que o Helder pode se juntar com o Tarcísio. Eu não vejo isso. Depois de uma COP dessa, eu não vejo isso. Como é que está essa articulação aí do PT? O PT já fez a sua escolha, optou pelo seu nome para oferecer o seu nome para compor com a Hannah. Como é que está essa articulação aí? O Lula vai ter peso nessa decisão do Helder? Então, Pedro, a gente está passando por um processo interno, né? O PT é um partido extremamente democrático, acho que o mais democrático de todos. É o único partido do Brasil que promove processo de eleição direta para todos os seus diretórios municipais, estadual e federal. Então, quem diz quem vai presidir o PT no estado ou no município não é o cacique do estado, nem o Lula, é os filiados que vão para as urnas votar. E a gente está fazendo isso. O PT abriu um prazo para quem gostaria de ser candidato majoritário. Né? Eu me inscrevi, o Paulo Rocha se inscreveu também. Né? O Paulo tem a pretensão de vir ao Senado e eu estou nessa pretensão de vir a vice, né? Numa coalizão aí com o grupo do senador Beto, com o grupo da ex-governadora Ana Júlia, com as outras forças. Eu acho que nós temos aí algo em torno de 85% do diretório. E nos inscrevemos, estamos finalizando as etapas aí. Você acompanhou o processo em Marabá, que a gente fez, né, com a Câmara bem lotada. Fizemos em Santarém também um grande evento de debate da tática eleitoral com a militância. E falta a etapa de Belém, que vai ser 29 de novembro. No dia 6 de dezembro, a gente reúne o diretório e vamos votar a estratégia, né? Se vai o meu nome ou se vai o nome do Paulo. Pela nossa correlação de forças interna aqui, a gente entende que o nosso nome passa aí com mais de 80%. Então, o PT define partidariamente, né, um encaminhamento mais consolidado. Então, se a coisa se mantiver a nível nacional, como a gente acredita que vai se manter, né, que é o MDB estando com o presidente Lula, né, o Jader Filho deve permanecer ministro aí ainda até o mês de abril, enfim, né, com pretensões depois de uma
de uma nova relação e pacto governamental. Eu acredito que o Helder faz a leitura da reeleição do Lula e ele sendo senador com a habilidade que tem e a força política que tem, vai querer chegar como senador para se articular para ser presidente do Senado, não vai chegar, né, com menos pretensão do que isso. Ter o apoio do Lula é fundamental. Então, em se mantendo essa aliança nacional, não tem como um partido do tamanho do nosso não ter um protagonismo na chapa majoritária. Uma chapa que tem 4 vagas, nem o presidente Lula, nem o PT do Pará vai aceitar ir para uma política de aliança sem se enxergar na chapa, né? Então, eu acho que se o desdobramento continuar na linha que está indo, eu acredito que tem totais chances aí da gente conseguir ter essa boa aliança e ter uma vaga na chapa majoritária. Luiz, você é um cara experiente aí na política. Você está fazendo a leitura das candidaturas. Como é que o Daniel Santos, que deverá ser o adversário mais forte da Hanna, ele no PSB, como é que ele quer pegar esses votos da direita, da extrema-direita? Fala de Helder Mauro, de Tony Cunha, de Aurélio Goiano, desses municípios maiores aí que os partidos são de direita ou de extrema-direita. Como é que tu tá vendo essa mexida aí, Zequinha Marinho, do Daniel, no PSB, querendo pegar esses votos da direita? Isso vai para frente, na tua experiência política? Pedro, não vai, porque não tem consistência. É normal que o Daniel esteja com uma boa projeção eleitoral, porque é o nome mais consistente, é prefeito de uma cidade importante, e é bom lembrar que ele veio do grupo do Helder, né? Ele estava no grupo do Helder, rachou e, enfim. Então, é normal que essa pessoa, nesse momento eleitoral, nesse momento pré-eleitoral, consegue captar pessoas de várias agremiações, de vários partidos, de várias colorações, enfim. Então, só que esse movimento ele não tem consistência, porque quando começa a misturar, é claro que já teve situação assim que deu certo, né? Uma mistura ali, um balaio de gato e dá certo, e quando dá certo, dá errado mais à frente. Mas no caso do doutor Daniel, eu avalio que ele errou estrategicamente. Ele errou estrategicamente porque ele vai queimar uma etapa. É uma liderança que pode ter uma grande projeção lá na frente, né? Mas ele, no momento, está queimando uma etapa e ele está aglutinando forças divergentes. Tem gente que fala assim, isso é bom, ele está atraindo gente da direita, da esquerda, da extrema-direita. Do centro. Eu não vejo assim. Isso é complicadíssimo. Na hipótese de o doutor Daniel ter sucesso, vamos supor que ele se elege. O governo seria assim uma coxa de retalho, porque todo mundo que está junto aí vai querer sua fatia no bolo, como está sendo com o prefeito aqui de Parauapebas atual. Então, eu acho que ele fez um movimento, ele fez uma jogada de xadrez assim muito errada, né? Ele pode tomar um checkmate logo no início do processo eleitoral. Sem dúvida alguma, é natural que ele, como único opositor do Helder Barbalho, nesse momento onde o Helder não pode mais se reeleger, enfim, mas o Helder vem com uma popularidade muito grande, com uma consistência política muito grande, ele com autoridade política para indicar a sua atual vice-governadora. Foi um momento ruim e eu acredito que quando começar a campanha para valer, essas divergências começam a aparecer e derrete a campanha. Disseu, a direita conservadora, né? Porque nós temos a direita progressista e temos a direita conservadora, né? A extrema-direita. Há a possibilidade de sair uma candidatura ao governo do Estado, pelo que tu percebe lá em Belém? Da direita? Acho que o Disseu não está nos ouvindo. Disseu? O microfone dele está mudo. Tá. E lá o Disseu.
Como que você vê aí, Luiz? Há essa possibilidade, pelo que você está ali em torno do Edemauro, do Joaquim Passarinho, desse pessoal, o Nil, Coronel Nil, há essa possibilidade? Eu acho que vem, Pedro, eu acho que vem uma candidatura da extrema-direita, né? Por enquanto, eles estão aí tentando pegar carona Mas quem vem? Porque o do Edemauro, ele Daniel. é favorito a se reeleger como deputado. Para senador, eu acho difícil. Mas como é que o cara vai jogar o mandato fora? Como é que tu vê isso? Então, mas aí vai, eu tô apostando que vai ter um candidato da extrema-direita. Eu não sei quem é, o Helder Mauro, o Zequinha, mas eles vão, eles estão acreditando que eles podem sim disputar isso aí. Eu acho que não vai ficar polarizado, ok, mas eu vejo a extrema-direita participando com candidatura própria nesse processo. Cadê o Disseu aí? Disseu, já voltou, Disseu? Disseu tá com problema de conexão aí, deixa eu... Eu, eu, eu acho que é a tua Eu acho que internet é aí que tá isso. meio ruim. Eu acho que é a tua internet. Porque eu, mas o Luiz aqui estamos falando bem, tá normal. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caiu de novo. Acho que é a É. internet. Luiz, e a Hanna, cara? Como é que tu vê a candidatura da Hanna? Né? A gente sabe que o Helder é muito forte, né? Ela está saindo de uma secretaria de planejamento, né? Foi para vice-governadora, né? E acho que ela é a atual secretária de planejamento também. Ela começou muito mal, né? Tá crescendo, ao meu ver, tá crescendo devagarinho, e tal. Você acha que com essa desorganização aí desse grupo da direita, que eles não conseguem se entender, e o Daniel tá nesse meio, há espaço para a Hanna crescer mais no cenário? De chegar bem, com condição de ganhar a eleição ano que vem? Pedro, no momento, a Hanna ela surfa na onda da popularidade do Helder Barbalho. Porque o Helder, ele fez uma gestão nesse segundo mandato. Eu não vou elogiar a gestão do Helder, não. Mas politicamente ele soube fazer o jogo. Ele soube fazer o jogo a ponto de ele indicar uma pessoa que, uma vice-governadora, que geralmente vice é apagado, Abaixo isso. e, nesse momento, o nome dela já configura assim como favorita. Então, não sei se ela vai aguentar na hora do debate mesmo, né? Não sei, eu nunca participei de alguma coisa, não conheço a Hanna assim como oradora, por exemplo. Mas eu não sei na campanha se ela vai segurar. Mas no momento ela surfa nessa onda aí muito bem. E eu acredito até que ela está sendo inteligente, que é uma pessoa discreta, né? Ela não aparece muito, ela aparece mais que o Helder projeta ela. Mas com a desorganização da extrema-direita e com o jogo estratégico do Helder, eu acho que ela tem grande possibilidade. Vai depender de como ela vai se comportar no momento de pressão, que é a campanha. Eu também vejo por aí. Eu vejo mais ou menos nesse mesmo viés que você está vendo, né? Se o grupo deles optarem pelo Disseu como vice, o PT vai agregar muito, né? O Disseu é jovem, cara Vai. inteligente, cara novo. É o futuro do PT no Pará, passa pelo Disseu, né? Eu estive conversando com ele aí a última vez que ele esteve aqui, no último podcast, aqui no estúdio. Ele falou que a deputada estadual ele não vem mais porque acha que já se esgotou a seara dele aí nesse campo. Ele tem que partir para outra, porque senão vai ficar igual o vereador de 10 mandatos que tem aqui em Marabá, né? Mas aí você também mora numa cidade muito grande que é Paraupebas. Como é que é a esquerda em Paraupebas? Pedro, aqui em Parauapebas, aqui nós, nesse momento, a Parauapebas já foi um município de referência da esquerda. No tempo aí, década de 80, 90,
o sindicalismo forte, né? O Era sindicato você, Metabase, Raimundo Neto, Tavares, quem mais? Sintep, né? O sindicato dos professores que já fez assim grandes revoluções. A gente estava num auge assim porque o número de operários aqui era muito grande, era uma cidade operária. Atualmente, Parauapebas, ela tá numa conjuntura muito complicada, né? Mas o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda ainda têm sua força, ainda vai para cima, né? Luta aí de igual para igual. Mas se você fizer uma pesquisa hoje aqui, infelizmente o bolsonarismo predomina ainda, né? É uma situação, é conjuntura, né? Conjuntura do momento, tá? Mas que nada que não, a gente possa falar assim, isso aqui vai durar aí 5, 10 anos, não. Isso pode mudar, como já mudou em outras vezes, mas é uma questão que, por outro lado, apesar da esquerda hoje não ter grande força eleitoral, mas nós temos nomes que sempre foram bem votados aqui em Parauapebas. Por exemplo, o deputado Disseu. O Disseu consegue furar essa bolha. Então, por isso que eu falei antes, se o Helder tiver realmente essa percepção, e ele apoia essa ideia, se os partidos que estão discutindo essa coligação, esses nomes que vão ocupar essa chapa, se tiver essa percepção, o Disseu é a pessoa ideal, por quê? Porque ele, você tem uma ideia, hoje lá na Assembleia Legislativa, o Disseu é o cara que conversa com todo mundo. Conversa com todo mundo, né? E desde o seu primeiro mandato, ele circulava no Palácio com muito boa desenvoltura. É aquela figura simpática, respeitosa, que agrega, que traz a simpatia de muita gente. Então, por isso que até no município onde a direita predomina, como é o caso de Parauapebas, uma figura com o carisma do Disseu pode ser figura decisiva para a gente virar essa chave. Nós estamos já chegando já ao final da nossa conversa, você tem um outro compromisso, mas assim como a gente Já, falou de extrema direita, nós temos a extrema esquerda também, né? O PSTU, o PCO. A questão do extremismo não prospera. Um exemplo disso é o próprio Bolsonaro, né? Aí você pega o PSTU, você não você vê raramente um deputado, raramente um vereador, um candidato a presidente muito forte, eu nunca vi, né? O PCO também. Não, né? E parte do PSOL também, né? Assim, né? A parte do PSOL é mais social-democrata, mas a parte do PSOL também ainda de extrema esquerda, né, Luiz? Pedro, eu vejo assim, eu não vejo como extrema esquerda essa turma. Eu vejo que são partidos que ainda mantêm aquele ideal marxista, leninista, que são puros e que ainda não conseguiram entender o processo de conjuntura, a necessidade de você abrir suas ideias e você dialogar com setores mais amplos da sociedade. O PT já foi assim também. O próprio PT já foi assim. Eles são importantes porque é preciso ter esse núcleo, esse grupo que pensa de forma mais pura, né, mais idealista, e tanto assim que eles não conseguiram crescer politicamente porque eles mantêm essa estrutura. Mas eles são importantes. Eu não chamaria de extremista, eu chamaria não sei se puritano seria o termo, né, mas não aceita aliança com um batalha, não aceita aliança com outro, não sei o quê, mantém ali naquela estrutura. Mas você pode ver que a própria realidade impõe a necessidade impõe outra realidade. O Edmilson, por exemplo, ele disputou a eleição de Belém várias vezes, depois que ele fez o primeiro mandato, se reelegeu com apoio do PT, depois ele saiu do PT, foi para o PSOL, ele disputou, se eu não me engano, 2 vezes, onde ele era o franco favorito, e ele não queria apoio do PT, ele rachou. E ele nunca se elegeu mais. Ele, né, saía na disputa aí com 55%, 60%, ia para o segundo turno, chegava lá, derretia. Então ele entendeu que ele tinha que abrir, foi quando ele chamou o PT, foi quando ele conseguiu se eleger mais uma vez prefeito de Belém. Infelizmente, né, não foi feliz nesse terceiro mandato, não se reelegeu, cometeu alguns erros estratégicos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
o campo da esquerda tem, não, eu não chamo de extremista, mas assim, os mais apaixonados, os que são A esquerda mais conservadora. sectários, o mais conservador nos seus ideais, e tem as pessoas que conseguiram fazer uma leitura mais ampla, Mais da conjuntura progressista. nacional, mais progressista, né? Mas eu respeito muito essa turma aí que está ali na militância, assim como a gente estava um dia, acreditando na revolução, acreditando no, sabe, nesse processo, vamos trazer aqui o marxismo, né? Então, todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que evoluir, e nós sabemos que se nós queremos governar, nós temos que abrir também nossas ideias. Antes de me despedir do Luiz, pedir para você deixar seu like, deixar o seu comentário, seu joinha aí, compartilhar o nosso link para nos ajudar no crescimento do canal. Agradecer ao governo do estado do Pará, governador Helder Barbalho, vice-governadora Hanna, à Prefeitura Municipal de Marabá, prefeito Tony Cunha, ao Bravos, nossa lanchonete Bravos, a Água do Norte, lá de Canaã dos Carajás, em breve Marabá, ao Sindecomar. Faltou alguém aí? Ao Lázaro, o Som e Luz, meu parceiro Lázaro, a SKNet, essa rapaziada que nos dá sempre o apoio aí. Luiz, agradecer aqui ao deputado Disseu pela participação, ele teve problema com a conexão, mas muito obrigado pela sua participação aí, o momento que você teve conosco aqui. Acho que a parte mais importante, a gente conseguiu fazer a pergunta, você conseguiu responder, que foi a questão da indicação sua aí para compor com a Hanna. Então, muito obrigado pela participação. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Quem não conhece aí, mas o Luiz, nós temos uma amizade aí de mais de 30 anos, aí, desde a época de antiga UFPA. Já tomamos muito Guaraná junto. Já. Cara muito inteligente, uma cabeça fantástica. Luiz, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui. Eu sei que você tem outro compromisso. Te agradeço. Em breve estarei aí para a gente queimar aquela picanha aí recepcionar a nossa amiga Antonina e a nossa amiga Maria aí que chegaram da expedição Águas de Fronteira. Sim. Muito obrigado, Luiz. Vamos lá. Eu que agradeço. Olha, já deixa meu arroba também aí do Instagram, quem quiser me seguir aqui, para a gente discutir sobre literatura, principalmente, né? Diga aí o arroba aí. Filosofia, @luizvieira.escritor. Só isso, Luiz com Z. luizvieira.escritor. Valeu, garoto. Valeu. Grande abraço a todos.